Queridos, nós estamos estudando então o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele fala sobre a fé que agrada a Deus. O tema do livro de Hebreus é o padrão de fé que Deus se agrada. Se fôssemos resumir o livro de Hebreus, ele fala isso. E no livro de Hebreus ele nos traz várias recomendações, ele nos traz vários entendimentos, ele nos faz vários pontos que é importante que nós possamos entender como igreja. E para que nós possamos romper, para que nós possamos crescer como igreja, é importante nós entendermos isso. E essa palavra tem que ficar na nossa vida todos os dias. E qual que é a palavra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode repetir comigo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque todos os dias, todo momento nós somos desafiados. Na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida financeira, nossa vida profissional. Nós temos desafios todos os dias. E nós temos que entender que quando nós nos alistamos, né, eu gosto dessa expressão, nos alistamos nas colunas, né, no exército Deus vivo, quando nós passamos para crente, né, que o pessoal fala, ou que quando você passa a fazer parte do corpo de Cristo, você começa então a ter uma batalha que não é só sua. A Bíblia fala que toda vez que você faz parte da igreja, quando você é integrante do corpo de Cristo, você entra numa batalha que não é só sua. É uma batalha do corpo de Cristo como um todo. E a Bíblia fala, e Jesus disse também, falou assim, olha, o Pai é glorificado quando você que faz parte da igreja, quando você que faz parte do corpo de Cristo, você dá muito fruto. O nome de Deus é glorificado quando você dá fruto. Queridos, por isso que Jesus, quando estava passando lá com os discípulos, tinha uma figueira lá, e ele olhou e falou assim, olha, eu queria comer um fruto, e ele chegou lá e não tinha fruto naquela árvore. Aquela árvore estava ali sem fruto nenhum, uma árvore que era bonita, era uma árvore que tinha folhas verdes, de longe eles olharam e falaram, nossa, ali vai ter muito fruto, porque era a época de dar figos. Tem época, queridos, a árvore frutífera, ela tem a época certa de dar fruto. A árvore frutífera não dá fruto o ano inteiro, ela tem as estações. E aquela era uma época que as árvores tinham que dar fruto. E aquela árvore, então, Jesus chegou ali para comer um fruto daquela árvore, e não tinha nenhum fruto naquela árvore. Era uma árvore vistosa, uma árvore bonita, você olhava de longe e falava, nossa, que árvore. Mas aquela árvore, de fato, na hora que chegou lá perto, não tinha fruto nenhum. E a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Das poucas vezes, eu acho que é a única vez na Bíblia, né, que Jesus amaldiçoou alguém, né? E Jesus amaldiçoou aquela figueira, falou assim, olha, que as suas folhas caiam, né, que seque o seu tronco, para que jamais alguém olhe para você e ache que tem fruto e não tenha. Queridos, é importante entender isso, porque no reino de Deus, no reino dos céus é isso, o nome de Deus é glorificado quando você dá fruto. O nome de Deus não é glorificado só quando você levanta a mão e fala, oh, aleluia, né? Não é assim. No reino de Deus, você faz parte do exército de Deus, você faz parte do corpo de Cristo. Então o nome de Deus é glorificado quando você dá fruto. Quando você faz uma obra social, as pessoas dizem, olha, que graças a Deus, né, que Deus te abençoe. Mas quando você também prospera, quando você cresce, quando você rompe no ministério, quando você frutifica, independente da área que você está, o nome de Deus é glorificado, porque o projeto de Deus é que o favor do Senhor esteja sobre você. E se você dá fruto, se você realmente está crescendo, está prosperando, o nome de Deus é glorificado. O propósito de Deus é que as pessoas te olhem e observem e te vejam que você é família bendita do Senhor. Queridos, esse é o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus só pode se cumprir na minha e na sua vida se nós tivermos fé. Quando o desafio é colocado na nossa frente, se nós não tivermos fé, nós não agradamos a Deus. Por quê, queridos? Porque Deus está lá na torcida, né? Falou, agora vai, né? Agora vai. E de repente a gente retroage. De repente a gente volta atrás, porque nós não tivemos fé para dar o passo. Nós não tivemos fé para nos posicionar. Nós não tivemos fé para enfrentar o desafio. Então, queridos, coloque isso na sua cabeça, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando uma oportunidade aparecer para você, quando um desafio for colocado à sua frente, você vai olhar para aquele desafio e você não vai fazer como os espias, né? A Bíblia fala que quando Josué chegou com o povo de Deus lá, né, com Israel, para tomar posse da terra, Moisés mandou ali, né, antes de Josué, estava com Moisés ainda, Moisés mandou 12 espias. Pegou os príncipes do povo, pegou os homens mais valentes, pegou lá a liderança
e falou, olha, vai lá espiar a terra. E daqueles 12 espias que foram, queridos, quando eles voltaram, 10 chegaram correndo na frente e falaram, Deus me livre, né? A terra lá é muito boa, mas tem gigantes. Tem homens muito fortes, muito poderosos lá. E eles vão nos destruir. A hora que a gente pisar lá, a hora que a gente se posicionar lá, eles vão moer a gente ali. Queridos, aquele foi 10 homens, 10 pessoas tiveram. E eu não estou falando de incrédulo, né? Eu estou falando de pessoas que viram Deus tirar eles lá do Egito, de fazer os 10 pragas lá, de abrir o mar vermelho para eles passarem, de coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia para não deixar o sol. Isso é que essas pessoas que viram tudo isso, foram essas pessoas que tiveram esse posicionamento. Por quê? Porque eles faz parte de nós, né, da nossa incredulidade, da nossa carne fazer isso. Mas Josué e Caleb, né, a Bíblia fala que o povo começou a chorar, começou a falar, e agora, o que nós vamos fazer? Né? E Josué e Caleb se levantavam e falavam, eia, né? Para com isso, porque nós vamos entrar lá e nós vamos tomar posse dessa terra. Lá a terra tem gigantes, mas esses gigantes vão cair em nome de Jesus, em nome de Jeová, né, na época, né? Porque eles ainda não tinham a revelação do Filho de Deus. Queridos, mas naquele momento então, Josué e Caleb trouxeram fé de volta para o coração do povo. E hoje, queridos, essa palavra que nós estamos ouvindo de Deus hoje, é para que a fé volte ao nosso coração, para que nós tenhamos condição de enfrentar os desafios, enfrentar os gigantes. Amém, queridos? E a palavra do Senhor fala que os gigantes são colocados na nossa frente para que nós tenhamos vitória. Por isso que Paulo fala, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Para andar em triunfo tem que ter guerra. Nós temos ouvido isso aqui de Deus. Para andar em triunfo tem que ter guerra. Se não tiver guerra não tem graça. A vida com Jesus é com emoção, né? Mateus e Vanessa foram lá para o Ponta Negra, né? E desceram no bug lá com emoção, né? A vida com Deus é assim. Hã? Não vi. As custas da Elisa, né? Eles bobearam e Elisa falou para o cara, com emoção. O cara, vá. Os caras morreram do coração, né? Amém? Queridos, mas a vida com Deus tem que ser com emoção. Por isso que Deus deixa que nós passemos por guerras. Então, se você está passando por guerra nesses dias, se você está enfrentando gigantes, não desista. Amém? Porque o gigante foi colocado na sua frente para cair. Para que você tenha vitória, para que você frutifique, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Amém? Quantos recebem essa palavra? Diz amém. Então aqui em Hebreus 13, os irmãos pediram para mudar a palavra hoje, mas não tem jeito, é 13. Né? O Hebreus é 13 mesmo. Amém? Hebreus 13, verso 17, para quebrar o galho. Né? Amém? Aí, achou bom, né? Amém? Mas volta um pouquinho no 15 lá. A palavra do Senhor fala assim, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Frutos de louvor, queridos. Nós temos que aprender como igreja a dar ao Senhor frutos de louvor. E aqui o autor de Hebreus já explica, né, o que é frutos de louvor? Frutos de lábios que confessam seu nome. Amém? O que é confessar o nome de Jesus? Queridos, a palavra do Senhor fala que aquele que crê com o coração e com a sua boca ele confessa, amém? Esse vai ser salvo. O requisito para ser salvo, queridos, não é só participar e vir no culto, né? O requisito para ser salvo é crer com o coração que ele é o Filho de Deus, amém? E com seus lábios você o confessar. E Jesus falou assim, olha, aquele que confessar diante dos homens, eu não vou ter vergonha de confessar ele diante dos anjos. Amém? Um dia que você chegar lá na porta do céu e os anjos te barrar ali, na certa, fala, opa, peraí, né, assim, não vai entrando fácil assim não, né? De repente Jesus vai gritar lá do outro lado, opa, deixa entrar que esse aí é dos meus. Amém? Queridos, porque a Bíblia fala que quem confessar Jesus diante dos homens, ele não vai ter vergonha de confessar diante dos anjos e diante de Deus. Amém? Queridos, por mais que nós sejamos imperfeitos, mas aqui a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que confessar o nome de Jesus. E o que é confessar, queridos, o nome de Jesus? Confessar o nome de Jesus é você proferir a palavra de Deus, é você profetizar a palavra diante das dificuldades. Quando vocês enfrentam a dificuldade, você tem que começar a vir à memória aquilo que te traz a esperança, que é a palavra de Deus. E você começa a profetizar, fala assim, ó, graças a Deus que sempre me faz quando andar em triunfo. Posso todas as coisas daquele que me fortalece.
Amém? Maior são aqueles que estão comigo do que aqueles que estão contra mim, porque o nome do Senhor é sobre mim. Queridos, e quando você começa a profetizar, quando você começa a declarar o nome, quando você começa a profetizar o nome de Jesus, a confessar o nome de Jesus, os seus inimigos vão cair. Amém? Queridos, e aqui isso se chama frutos de louvor. E por isso que aqui a palavra do Senhor diz, né? O sacrifício de louvor. E por que sacrifício, queridos? Sacrifício é porque muitas vezes você tem que profetizar em situações adversas. Sacrifício é porque muitas vezes você tem que profetizar quando você está triste. Sacrifício porque muitas vezes você tem que profetizar e confessar o nome de Jesus quando você está amargurado, quando você está diante de um problema que você não aguenta mais, que você já está no seu limite. Você já não aguenta mais, você está no seu limite, aí você olha para a situação e fala, graças a Deus, que sempre me conduz em triunfo. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aqueles que professam o seu nome, que estão alinhados com o Senhor. Que você acha que é fácil fazer isso quando você está no arroxo lá, quando você está diante da dificuldade? Né? Olhar para aquela situação que você não aguenta mais e falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que a palavra do Senhor fala que isso é sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Queridos, aqui a palavra do Senhor fala que nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, nós temos que fazer o bem. A Bíblia fala que as boas obras foram feitas para que os filhos de Deus andassem nelas. Então, queridos, nós temos que fazer o bem, por mais que seja sacrificial. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Olha, não se esqueça de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios. O autor dos Hebreus aqui fala em sacrifícios de louvor, primeiro, e agora ele fala em sacrifícios práticos. Você tem que fazer o bem, você tem que, à medida que você tem condição e à medida que você é colocado diante de situações, você tem que procurar fazer o bem. E aqui a Bíblia fala para você repartir aquilo que você tem com outros. Queridos, e muitas vezes nós não repartimos nenhum dom de Deus. Nós estamos vivendo em épocas tão difíceis, né? Épocas tão complicadas, que eu não estou falando nem de repartir dinheiro, né? Que às vezes, né, tem gente que converte por último é o bolso, né? O bolso fica para trás, né? Amém? Mas não é nem isso que a palavra do Senhor está dizendo. A palavra do Senhor está dizendo que muitas vezes nós temos que repartir aquilo que nós temos. Queridos, e um dia Pedro e João estavam no templo, né? Estavam indo às 3 da tarde orar, e de repente um homem aleijado ali diante dele, e aquele homem estava pedindo uma esmola. E naquele momento Pedro e João também estavam sem dinheiro, porque eles estavam numa situação complicada na época lá, porque estava tendo uma perseguição da igreja, eles haviam deixado seus afazeres para cuidar da igreja, né? Então eles não tinham dinheiro. Mas a Bíblia fala que eles olharam para aquele homem e falaram, olha, prata e ouro nós não temos, mas aquilo que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Amém? E aquele homem levantou naquele momento, queridos. E aquele homem foi curado. Então eles repartiram aquilo que eles tinham. Às vezes nós não temos dinheiro, às vezes nós não temos condição de fazer, mas o dom de Deus que nós recebemos, a palavra de vida que nós recebemos, a palavra de fé que nós recebemos, nós temos que compartilhar. E isso é algo que é muito complicado, porque hoje no dia a dia, nossa, é tão corrido, né? Cada um tem muito a fazer, que a gente às vezes se esquece, a gente passa por pessoas e nós nos esquecemos de compartilhar aquilo que nós temos. O dom de Deus que está em nós. Queridos, então não se esqueça disso. Compartilhe o dom de Deus que está em você. Amém? E à medida que você estiver compartilhando o dom de Deus, né, se for uma questão de necessidade financeira também, você puder ajudar, você vai ajudar sem peso no coração. Porque a palavra de Deus está nos ensinando isso. Verso 17 fala, obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Amém? Queridos, aqui o autor ele dá 2 dicas, né? Primeiro ele dá uma dica para quem é liderado, né? Para quem Deus colocou sob os cuidados, para que nós possamos obedecer e reconhecer a autoridade de Deus na pessoa. E às vezes é diferente, é difícil fazer isso, queridos. Por quê? Porque às vezes você olha para o líder e fala, Deus, mas como é que eu vou ver a autoridade nessa pessoa? Né? Às vezes, quando você olha para o líder e ele tem uma condição intelectual menor do que a sua, às vezes ele tem menos habilitações profissionais,
Às vezes você olha para o líder e você não percebe que às vezes o líder ele é uma pessoa mais simples que você, né? Às vezes o líder ele não tem a inteligência que você tem, às vezes o líder ele não tem a percepção que você tem, mas mesmo assim a palavra do Senhor ele fala, olha, reconheça a autoridade de Deus que está sobre ele, amém? E quando você faz isso, queridos, Deus ele se agrada disso. E a questão de quando a Bíblia fala de submissão não é subserviência, né? Que é diferente isso. Amém? Você é questão de submissão da palavra de Deus. A palavra, quando fala em submissão, é você reconhecer o dom de Deus que está na pessoa, você reconhecer a autoridade dada por Deus. E aqui o autor também dá uma dica para quem quer ser líder, para quem é líder. E ele fala assim, olha, porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então todo mundo que é líder, todo mundo que arde o coração nesse sentido e que Deus chama, tem que ter esse entendimento que um dia você vai prestar contas diante de Deus, das pessoas que você liderava. Amém? Por isso que a gente ora, fala, oh, Deus, cuida daquele lá, né? Porque senão eu vou ter que prestar conta dele, né? Então a gente ora de dia e de noite, fala, oh Deus, segura aquele lá, né? Amém? Mas por quê? Quer dizer, é importante aqui, né, para todo mundo que é líder, né? Porque um dia, né, que você chegar diante de Deus, a Bíblia fala que cada um vai prestar conta de todas as suas palavras diante de Deus. Amém? E quem é líder vai ter duas sessões. A sessão individual, né, que você vai prestar conta diante de Deus. Aí a hora que você vai para o céu, falou, não, vai para outra sala. Aí você vai para outra. Ele falou, e o fulano, e o ciclano, e aquele lá, né? Aquele irmão que foi lá na igreja aquele dia, né? E depois não foi mais, isso aqui. Tá? Por quê? Quer dizer, é importante, todo mundo que tem esse peso de liderança no coração, é muito gratificante, mas existe também uma responsabilidade, amém? Existe também uma responsabilidade. A quem mais é dado, mais é cobrado. E aqui o autor dá essa dica também. E aqui no verso 18 fala, orem por nós, estamos certos que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Outro fator muito importante também, que diz que aqui a palavra do Senhor nos ensina a viver uma vida honrosa em tudo. Por isso que é muito importante nós, como servos de Deus, termos uma vida honrosa no trabalho, no restaurante, em qualquer lugar que nós formos. Nós sejamos reconhecidos como servos de Deus, como filhos de Deus, porque a nossa conduta é uma conduta honrosa, amém? Nós não podemos ser, a Bíblia fala, não sejais como os gentios, e muita coisa às vezes você faz, né? Muita coisa você às vezes deixa passar batido, porque você acha que é comum, é normal, né? Mas nós não podemos andar assim, amém? Nós somos filhos da luz, e nós somos chamados para iluminar esse mundo, para trazer luz, para trazer sal. E por isso que a Bíblia fala que nós temos que andar de maneira honrosa em tudo. Não é em algumas coisas, não é no dia do culto. Mas a Bíblia fala que nós devemos andar de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-os que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O autor estava preso, né? E ele queria estar junto com os irmãos de novo. E aí no verso 20 fala, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a honra para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Isso é a oração do autor, isso é a oração que nós fazemos aqui na FAB, para que o Senhor Deus te aperfeiçoe em tudo. Olha só o que ele fala aqui em verso 20. Vamos repetir juntos? Olha lá verso 20 para a gente encerrar. Vamos ficar de pé, vamos repetir e profetizar esse verso, que foi a oração do autor dos Hebreus, e que é a oração que nós fazemos para cada um aqui na FAB. Amém? Nós temos orado por você, queridos, para que você seja abençoado, para que você cresça, para que você prospere, para que Deus te abra portas. Amém? Para que Deus abençoe suas emoções, para que Deus abençoe sua família. Essa é a nossa oração, e que o Senhor cumpra isso na sua vida. Mas vamos ler junto o verso 20? Fala, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo. Agora levanta a sua mão e fala, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Que esse seja o nosso sentimento, que nós possamos professar e confessar o nome de Jesus diante dos homens, diante das dificuldades,
diante dos espíritos malignos, diante de todo o principado e potestade que nos afronta. Amém? E que nós possamos realmente reconhecer e que o Senhor seja glorificado através do fruto que nós demos em nome de Jesus. Amém? Esse é o propósito de Deus, que você dê muito fruto. Amém, queridos? Olha para o irmão do celular e fala, irmão, o propósito de Deus para você. Mas fala bem, fala forte, porque ele fala, o propósito de Deus para você é que você dê muito fruto. Mas fala muito com a boca cheia. Fala que você dê muito fruto. Amém? Quantos querem dar muito fruto em nome de Jesus? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê essa unção. Amém? E que essa unção de provérbios, que você tenha o favor do Senhor, favor dos homens e boa reputação em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar essa canção e vamos encerrar com essa canção.